E se a sua conta bancária atual fosse um eco do seu passado e não uma previsão do seu futuro? Pense nisso por um momento. A sociedade nos ensinou a procurar sinais de riqueza em extratos, em bens materiais, em números que sobem e descem conforme o mês. Mas isso é um erro fundamental. Os verdadeiros arquitetos da prosperidade, desde os tempos do rei Salomão até os gigantes da indústria estudados por Napoleon Hill, sabiam de algo que o mundo moderno esqueceu. Eles sabiam que a riqueza emite sinais silenciosos, sinais que nascem na mente e no espírito muito antes de se materializarem no mundo físico. Esses sinais são invisíveis aos olhos do mundo, mas inconfundíveis para aqueles que aprenderam a linguagem da abundância. E hoje, neste momento, você vai aprender a identificá-los. Fique comigo, porque o que estou prestes a revelar vai mudar completamente a forma como você enxerga a sua situação financeira atual. Vou te mostrar os 7 sinais que, se você tiver ao menos um deles, provam que a sua riqueza já está a caminho de forma inevitável. Não estou falando de pensamento positivo vazio ou de afirmações sem fundamento. Estou falando de leis universais imutáveis, princípios que foram observados e documentados por místicos antigos e cientistas da mente modernos. Princípios que, quando compreendidos, revelam uma verdade assombrosa. Você pode estar muito mais perto da prosperidade do que imagina, mesmo que as evidências externas digam o contrário. A transformação já começou dentro de você e os sinais estão aí, aguardando o seu reconhecimento. O que você está prestes a descobrir não é uma teoria, é um mapa para decodificar a linguagem secreta da abundância que já está falando através de você. Cada sinal que vou revelar é uma confirmação de que a sua frequência mental está mudando, de que você está se alinhando com o propósito divino da prosperidade. E quando você reconhece esses sinais, quando você finalmente os vê operando em sua própria vida, tudo muda. A esperança deixa de ser um desejo vago e se torna uma certeza inabalável. Então respire fundo, abra a sua mente e prepare-se para reconhecer em si mesmo os sinais inequívocos de uma riqueza que já está em movimento na direção da sua vida. Você acorda antes do sol nascer. O despertador ainda nem tocou, mas o seu corpo já sabe que é hora de levantar. E junto com a consciência que retorna, vem aquele peso familiar. Você abre os olhos e, antes mesmo de sair da cama, sua mente já está calculando, planejando, preocupando-se. As contas que vencem essa semana, o cartão que está no limite, aquela despesa inesperada que apareceu do nada. O peso das responsabilidades já está nos seus ombros antes mesmo de você colocar os pés no chão. Você olha para o lado, talvez para a pessoa que dorme ao seu lado, e sente aquela mistura de amor e culpa. Culpa por não poder dar mais, por não poder oferecer a segurança que você prometeu. E então você levanta, porque é isso que você faz. Você sempre levantou. Você vai até a cozinha, prepara o café e em algum momento do ritual matinal, você faz aquilo que se tornou um hábito doloroso. Você abre o aplicativo do banco. Você olha para aquele número na tela, aquele saldo que parece zombar de você, que parece dizer que todos os seus esforços não foram suficientes. Anos de trabalho duro, de sacrifício, de fazer a coisa certa, de seguir as regras que te ensinaram. E para quê? Para viver contando moedas, para adiar sonhos mais uma vez, para sentir aquela pontada aguda no peito quando você precisa dizer não a algo que deveria ser simples. A frustração não grita dentro de você. Ela sussurra constantemente, como um ruído de fundo que nunca cessa, roubando a sua paz aos poucos, dia após dia. Você sai de casa e entra no trânsito, ou no transporte público, e observa as pessoas ao seu redor. Algumas parecem ter descoberto o segredo. Elas postam fotos de viagens, dirigem carros novos, falam com desenvoltura sobre investimentos e oportunidades. E você sente aquela pontada. Não é inveja pura. É algo mais complexo. É uma mistura de confusão e mágoa. Por que não eu? Você pensa. Eu trabalho tanto quanto. Eu me dedico. Eu sou o responsável. Onde foi que eu errei? E essa pergunta ecoa na sua mente como um mantra cruel que não tem resposta. Você começa a se perguntar se existe algo fundamentalmente errado com você, se você perdeu algum memorando secreto que explicava como a vida financeira realmente funciona. A dúvida começa a corroer a sua confiança. À noite, quando você finalmente se senta para descansar, o cansaço não é apenas físico, é uma exaustão da alma. Você ligou a televisão e vê comerciais de pessoas vivendo a vida que você deseja. Você abre as redes sociais e o algoritmo parece conspirar para te mostrar exatamente aquilo que você não tem. E então vem aquele pensamento sombrio, aquele que você tenta empurrar para longe,
mas que sempre volta. Será que já é tarde demais para mim? Você olha para a sua idade, para os anos que passaram e sente o tempo escorregando entre os dedos como areia. 40 e poucos anos ou 50 e tantos, e você ainda está lutando pelas mesmas coisas que achava que já teria conquistado há muito tempo. O medo se instala, silencioso e pesado. E o pior de tudo, não é a falta de dinheiro em si. O pior é a sensação amarga de que o tempo para construir uma vida de abundância está se esgotando. Cada aniversário que passa parece fechar mais uma porta. Cada oportunidade perdida parece mais definitiva. Você olha para o futuro e, em vez de ver possibilidades brilhantes, você vê incerteza e preocupação. Como será a sua velhice? Você conseguirá se aposentar com dignidade ou terá que depender dos outros? Conseguirá deixar algo para os seus filhos ou apenas dívidas e arrependimentos? Essas perguntas não são dramáticas, elas são reais, cruas e assustadoramente presentes na sua mente sempre que você permite que o silêncio fale mais alto que as distrações do dia a dia. Você tentou de tudo. Leu livros sobre finanças pessoais, assistiu a vídeos sobre como economizar, seguiu os conselhos dos especialistas, cortou gastos supérfluos, cancelou assinaturas, passou a comprar marcas mais baratas, trabalhou horas extras quando pôde, aceitou projetos extras, sacrificou fins de semana. E no final do mês, depois de todo esse esforço hercúleo, o resultado é praticamente o mesmo. O saldo bancário mal se mexe. As dívidas diminuem lentamente, mas nunca desaparecem por completo. E você se sente como alguém correndo em uma esteira, gastando toda a sua energia, mas permanecendo exatamente no mesmo lugar. A sensação de impotência é avassaladora. Você começa a se perguntar se a abundância é realmente possível para pessoas como você, ou se é um privilégio reservado para alguns poucos sortudos. A frustração se torna sua companheira silenciosa. Ela está lá quando você acorda, quando trabalha, quando tenta relaxar, quando vai dormir. Ela colore cada decisão que você toma, cada conversa sobre o futuro, cada sonho que você outrora acalentava. E o mais trágico é que você sabe que tem potencial. Você sabe que é inteligente, capaz, dedicado. Você vê pessoas com menos qualificação, menos experiência, menos compromisso prosperando ao seu redor. E isso não faz sentido. A equação não fecha. Você seguiu todas as regras, fez todos os sacrifícios que te pediram para fazer. E ainda assim, aqui está você, lutando, preocupando-se, sentindo o peso da escassez em cada decisão financeira que precisa tomar. É como se houvesse um vidro invisível separando você da prosperidade. E a pergunta que ecoa na sua mente, especialmente nas horas mais escuras da noite, quando você não consegue dormir porque as preocupações financeiras invadem seus pensamentos, é uma pergunta simples, mas devastadora. Onde foi que eu errei? Você revisa mentalmente suas escolhas, seus caminhos, suas decisões. Deveria ter escolhido outra carreira? Deveria ter corrido mais riscos? Deveria ter economizado mais, investido diferente, estudado outras coisas? E quanto mais você busca a resposta, mais confuso você fica, porque a verdade é que você fez o melhor que pôde com o conhecimento que tinha. Você seguiu o manual que te deram. Você acreditou nas promessas que fizeram. E agora, olhando para onde chegou, a única conclusão que consegue tirar é que talvez o manual estivesse errado desde o início. Talvez as regras que você seguiu fossem as regras erradas. Deixe-me te dizer algo que pode soar chocante, mas que você precisa ouvir. O inimigo da sua prosperidade não é a economia, não é o seu chefe, não é a falta de sorte, nem o governo, nem as circunstâncias externas que parecem conspirar contra você. O verdadeiro inimigo é muito mais sutil e, por isso mesmo, muito mais perigoso. O inimigo é o manual de regras que lhe deram desde criança. É o evangelho da escassez disfarçado de sabedoria. Trabalhe mais duro, eles disseram. Poupe cada centavo. Não corra riscos, seja realista, aceite o seu lugar. Essas instruções foram gravadas na sua mente como verdades absolutas, inquestionáveis. E você as seguiu fielmente, como um bom soldado seguindo ordens. Mas esse mapa, essa fórmula que te entregaram, foi desenhado para um destino específico, a sobrevivência, não a prosperidade. Foi feito para te ensinar a administrar a pobreza, não a comandar a riqueza. Entenda, esse sistema não foi criado com má intenção. Ele nasceu em uma época diferente, em uma realidade onde segurança e estabilidade eram as maiores aspirações possíveis. Arranjar um emprego fixo, guardar dinheiro debaixo do colchão,
evitar qualquer forma de risco. Isso fazia sentido em um mundo de recursos escassos e oportunidades limitadas. Mas esse mundo não existe mais. As regras mudaram, mas o manual que te ensinaram permaneceu o mesmo. E enquanto você seguir essas instruções desatualizadas, enquanto você continuar navegando com um mapa que aponta para o destino errado, você continuará chegando ao mesmo lugar, a exaustão física, a estagnação financeira e a sensação crescente de que algo fundamental está faltando. Você não falhou, o sistema falhou com você, a fórmula estava incorreta desde o princípio, e não há quantidade de esforço que possa fazer uma fórmula errada produzir o resultado correto. Esse é o primeiro passo para a sua libertação. Reconhecer que o problema não está em você, mas no paradigma que você herdou. Você foi ensinado a perseguir a riqueza com suor, a forçar a abundância através da força bruta e do sacrifício constante. Mas os verdadeiros mestres da prosperidade, aqueles que construíram impérios duradouros e riquezas que transcenderam gerações, eles operavam sob um princípio completamente diferente. Eles entendiam que a riqueza não é algo que você conquista, é algo que você se torna. Ela não é o prêmio no final de uma maratona de esforço. Ela é o resultado natural de uma mente que foi reprogramada para operar em uma frequência diferente. E é aqui que a jornada verdadeira começa. Não com mais trabalho, não com mais sacrifício, mas com uma mudança fundamental na forma como você pensa, sente e se relaciona com a própria ideia de abundância. Mas existe um outro mapa, um mapa desenhado há milênios e decodificado, validado e comprovado no século passado pelos maiores estudiosos da mente humana. E esse mapa sempre esteve disponível para você, escondido à vista de todos, esperando que você estivesse pronto para vê-lo. A Bíblia, em Provérbios 23:7, nos entrega a chave mestra de toda a criação de riqueza. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Leia isso novamente. Deixe essas palavras penetrarem. Isso não é poesia inspiradora. Isso não é metáfora vaga. É uma instrução precisa, uma lei universal tão confiável quanto a gravidade. Você não é o que você faz. Você não é o que você possui. Você é aquilo que você pensa, consistentemente, no santuário silencioso do seu coração. Sua realidade externa é uma projeção perfeita, um reflexo exato da sua realidade interna. Mude o pensamento no coração, e a vida muda inevitavelmente. Napoleon Hill dedicou 20 anos da sua vida a provar cientificamente este princípio espiritual. Ele estudou 500 dos homens mais ricos e bem-sucedidos da América, incluindo Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas Edison. E sabe o que ele descobriu? Que todos eles, sem exceção, operavam sob os mesmos princípios mentais e espirituais. Hill chamou esses princípios de desejo ardente e fé aplicada. Ele documentou meticulosamente como essas forças invisíveis, nascidas na mente, transformavam-se em ouro tangível, em impérios concretos, em legados duradouros. A conclusão dele foi revolucionária e, ao mesmo tempo, perfeitamente alinhada com a sabedoria antiga. A riqueza não é algo que você persegue lá fora, correndo atrás de oportunidades e lutando contra a maré. A riqueza é algo que você se torna, internamente, primeiro. Você constrói o palácio na mente antes de erguer a primeira pedra no mundo físico. Os sinais de que essa transformação interna está ocorrendo em você são sutis para os olhos do mundo, mas inequívocos para aqueles que aprenderam a linguagem da abundância. Eles não aparecem no seu extrato bancário imediatamente. Eles não vêm com fanfarra ou anúncios públicos. Eles se manifestam primeiro como mudanças, na forma como você pensa, sente e responde ao mundo ao seu redor. São alterações na sua frequência mental, no seu campo energético, na sua fé operacional. E aqui está a verdade que vai mudar tudo para você. Se você identificar ao menos um desses sinais operando em sua vida neste momento, você tem a prova irrefutável de que a sua mente já está se alinhando com a prosperidade. A manifestação material é apenas uma questão de tempo e de persistência nessa nova frequência. O trovão já soou. A chuva de abundância está a caminho. O primeiro sinal é o mais poderoso e talvez o mais incompreendido, a insatisfação divina. Você sente uma profunda e persistente insatisfação com a mediocridade. Não é aquela irritação superficial que passa com uma distração ou um momento de lazer. É algo muito mais profundo, algo que vive nas camadas mais íntimas do seu ser. É uma inquietação constante que sussurra que você foi feito para mais, que existe uma versão expandida da sua vida esperando para ser vivida. E o mundo ao seu redor pode chamar isso de ingratidão,
Pode dizer que você deveria ser grato pelo que tem, que deveria se contentar com o básico. Mas essa insatisfação não é ingratidão. É o seu espírito se recusando a aceitar menos do que o seu potencial divino. É a voz da sua alma rejeitando a sentença de mediocridade que a sociedade tentou impor sobre você. Napoleon Hill identificou esse sentimento como o ponto de partida obrigatório de toda grande realização. Ele chamou isso de desejo ardente e explicou que não se trata de um simples querer casual. É um fogo que queima continuamente no coração, uma fome que não pode ser saciada com substitutos baratos. Esse desejo não é ganância, é propósito buscando expressão. Quando você sente essa insatisfação profunda, quando você não consegue mais se conformar com uma vida que parece pequena demais para conter quem você realmente é, isso é um sinal. É o sinal de que algo maior está se movendo dentro de você. Sua mente está começando a rejeitar a programação da escassez. Você está acordando para a verdade de que foi criado para abundância, para impacto, para uma vida que transborda, não que apenas sobrevive aos dias. Decodifique este segredo. A insatisfação não é o problema. A resignação é. Quando você para de sentir essa inquietação, quando você finalmente se acomoda na mediocridade e faz as pazes com uma vida menor, é aí que a morte espiritual acontece. Mas enquanto essa chama da insatisfação divina queima em você, enquanto você acorda de manhã sentindo que há mais para ser conquistado, mais para ser vivido, mais para ser manifestado, você está vivo no sentido mais profundo. Essa é a semente de toda riqueza. Toda fortuna que já foi construída começou com alguém que se recusou a aceitar as limitações que outros consideravam normais. Pense nisso como a sua bússola interior recalibrando. Ela está te mostrando que o norte verdadeiro não é onde você está, mas onde você pertence. Agora, traduza isso para a ação mental. Hoje, neste momento, pare de tentar sufocar essa insatisfação. Pare de se sentir culpado por querer mais. Em vez disso, reconheça-a como um presente sagrado, como um sinal divino. Sente-se em silêncio e pergunte a essa insatisfação: o que você está tentando me mostrar? Para onde você está tentando me guiar? Escreva as respostas que vierem. Não as julgue. Não as edite, apenas ouça. Essa insatisfação é um mensageiro do seu eu futuro, do seu eu próspero, chamando você para a jornada. Honre-a. Alimente-a com visões claras do que você deseja criar. Transforme essa inquietação em combustível para a ação direcionada. Porque aqui está a verdade. Você não foi feito para se contentar. Você foi feito para expandir, para crescer, para prosperar de formas que ainda nem consegue imaginar completamente. O segundo sinal é igualmente poderoso e se manifesta nos momentos mais inesperados: a clareza na adversidade. Preste atenção nisso. Em meio ao caos financeiro, em meio a uma crise que faria a maioria das pessoas entrar em pânico e desespero, você subitamente tem momentos de clareza cristalina. É como se o barulho do mundo diminuísse e uma voz calma dentro de você apontasse para uma oportunidade que ninguém mais está enxergando. Enquanto outros veem apenas o problema, você vê uma solução. Enquanto outros veem o obstáculo, você vê o degrau. Essa capacidade não é sorte, não é otimismo cego, é a fé bíblica em plena operação, funcionando através da sua mente como um radar espiritual que detecta possibilidades invisíveis aos olhos comuns. É exatamente o que está escrito em Romanos 4,17, a capacidade de chamar à existência as coisas que não existem. Quando você está enfrentando uma dificuldade financeira severa e de repente uma ideia clara surge na sua mente, uma forma diferente de abordar o problema, um caminho alternativo que você não havia considerado, uma solução criativa que parece óbvia assim que você a vê, esse é o universo conspirando a seu favor. Esse é o seu espírito, já operando na frequência da abundância, transmutando o chumbo da adversidade no ouro da oportunidade. Hill observou isso repetidamente nos grandes empreendedores que estudou. Eles não eram pessoas que nunca enfrentavam problemas, eram pessoas que, nos momentos de maior pressão, acessavam um nível de insight que transformava cada crise em um catalisador para o próximo nível de sucesso. A diferença entre eles e a massa não estava nas circunstâncias, mas na resposta interna às circunstâncias. O segredo oculto aqui é profundo. A adversidade não é punição, é preparação. Cada crise financeira que você atravessa, enquanto mantém essa clareza mental, está fortalecendo os músculos espirituais que você precisará para gerenciar a riqueza que está vindo. Pense nisso
como treinamento divino. Se você entrasse em colapso mental em cada obstáculo, se você se afogasse em desespero toda vez que algo desse errado, você não estaria pronto para os desafios maiores que vêm com níveis maiores de sucesso. Mas quando você consegue manter a calma, quando você consegue ver com clareza mesmo, quando tudo parece incerto, você está demonstrando ao universo que possui a maturidade espiritual necessária para receber mais. Você está provando que não é um administrador de crises, mas um mestre que transforma crises em crescimento. A aplicação prática é esta: da próxima vez que você enfrentar um desafio financeiro, não se permita afundar na narrativa de vítima. Não gaste sua energia mental lamentando ou culpando. Em vez disso, respire fundo e faça esta pergunta poderosa: qual é a oportunidade escondida aqui? O que essa situação está tentando me ensinar? Que nova habilidade ou insight eu preciso desenvolver? E então fique em silêncio. Espere, a clareza virá. Pode ser um pensamento súbito, uma conexão que você não havia feito antes, uma conversa que precisa ter, uma ação que precisa tomar. Quando essa clareza chegar, haja imediatamente sobre ela. Não a questione. Não a analise até a morte. Confie nela. Essa é a sua intuição divina, guiada pela sabedoria infinita que está sempre disponível para aqueles que permanecem abertos e receptivos, mesmo nas tempestades. O terceiro sinal desafia completamente a lógica do mundo da escassez, a generosidade irracional. Mesmo quando você tem pouco, mesmo quando os números no seu banco gritam, segure tudo que você tem, você sente um impulso genuíno de dar, de ajudar, de circular o que possui. Isso não faz sentido para a mente calculista. A lógica diz: guarde cada centavo. Você mal tem o suficiente para si mesmo, mas algo mais profundo em você, algo que opera além da lógica linear, sente uma compulsão para abrir a mão. Você dá uma gorjeta generosa quando poderia dar menos. Você ajuda alguém em necessidade quando você mesmo está necessitado. Você compartilha conhecimento, tempo, recursos, sem esperar retorno imediato, e o mundo pode chamar isso de irresponsabilidade financeira. Mas na economia espiritual, isso é a ação mais inteligente que existe. Essa generosidade irracional ativa uma das leis mais poderosas do universo, a lei da semeadura e da colheita. Jesus ensinou isso claramente: dai e ser-vos-á dado. Paulo reforçou: o que o homem semear, isso também ceifará. Isso não é teoria religiosa abstrata. É uma lei operacional. Quando você dá mesmo na escassez, você está fazendo uma declaração ousada ao universo. Você está dizendo: eu não confio apenas no que vejo na minha conta. Eu confio na fonte infinita por trás de todos os recursos. Você está demonstrando fé aplicada, provando que você entende que a verdadeira segurança não está em acumular, mas em circular. Dinheiro é energia, e energia precisa fluir. Quando você segura com medo, a energia estagna. Quando você libera com fé, você cria espaço para que mais entre. Napoleon Hill descobriu que todos os grandes acumuladores de riqueza eram, paradoxalmente, grandes doadores. Carnegie deu bibliotecas. Rockefeller dizimava religiosamente desde jovem, mesmo quando ganhava pouquíssimo. Eles entendiam instintivamente que generosidade não é o que você faz depois de ficar rico, é o que você faz para se tornar rico em espírito primeiro. Porque riqueza verdadeira não é uma questão de quanto você tem, mas de quem você é. E quem você é sendo generoso na falta é alguém que opera sob a mentalidade de abundância, não de escassez. Você está declarando ao seu subconsciente: a mais de onde isso veio. Eu não estou limitado ao que vejo. Eu estou conectado a uma fonte inesgotável. E seu subconsciente, que controla 95% das suas ações e atrai as circunstâncias da sua vida, recebe essa mensagem e começa a reorganizar a realidade de acordo. Então aqui está a sua ação mental para hoje. Encontre uma forma de dar algo hoje, mesmo que seja pequeno. Dê um elogio sincero, compartilhe um conhecimento valioso, ajude alguém sem esperar nada em troca. Se puder, dê algo material também, por menor que seja, mas faça isso com consciência plena. Enquanto você dá, diga mentalmente: eu dou porque eu reconheço que sou um canal de abundância, não um reservatório de escassez. O que flui através de mim se multiplica. Sinta a verdade disso. Observe a sensação de poder que vem quando você age contra a lógica do medo e a favor da lógica da fé. Essa é a sensação da frequência da riqueza. Quanto mais você pratica essa generosidade consciente, mais você ancora essa frequência como seu novo normal. E o universo,
que sempre espelha quem você está sendo, responderá de formas que vão surpreendê-lo. O quarto sinal pode parecer negativo à primeira vista, mas é profundamente positivo: a intolerância à negatividade. Você começa a se sentir fisicamente desconfortável perto de pessoas que vivem reclamando, duvidando, lamentando e circulando na energia da escassez e da vitimização. Conversas que antes você tolerava agora te drenam rapidamente. Ambientes onde impera a fofoca, a crítica destrutiva e o pensamento limitado começam a te repelir. Você não está se tornando arrogante ou insensível, você está se tornando consciente. Seu campo energético está se elevando, sua frequência mental está subindo e, naturalmente, você começa a experimentar dissonância quando exposto a frequências mais baixas. Isso é um sinal magnífico de que a transformação está ocorrendo. Sua mente está começando a proteger ferozmente o novo território mental que você está conquistando. Napoleon Hill dedicou um capítulo inteiro do seu trabalho ao conceito de mastermind, enfatizando que você se torna a média das 5 pessoas com quem você mais passa tempo. Ele não estava sendo filosófico, ele estava sendo científico. Sua mente subconsciente absorve constantemente as energias, as crenças e os padrões de pensamento das pessoas ao seu redor. Se você está cercado de pessoas que veem problemas em toda oportunidade, que falam constantemente sobre como tudo é difícil, como o sistema é injusto, como elas são vítimas das circunstâncias, sua mente inconsciente registra isso como verdade e começa a criar evidências que confirmam essa narrativa. Mas quando você desenvolve intolerância a esse tipo de energia, quando você instintivamente busca pessoas que falam de possibilidades, soluções e crescimento, você está curando sua mente de décadas de programação tóxica. O segredo que está sendo revelado aqui é sobre proteção energética consciente. Você não pode construir um palácio de pensamentos de abundância se você permite que um fluxo constante de pensamentos de escassez invada sua mente através das pessoas com quem você convive. Isso não significa abandonar todos ao seu redor ou tornar-se isolado. Significa tornar-se seletivo, intencional. Significa reconhecer que suas conversas diárias estão programando seu futuro. Cada palavra que você ouve, cada história que você absorve, cada crença que você permite entrar na sua consciência está moldando sua realidade futura. Os mestres da prosperidade sabiam disso e criavam intencionalmente círculos de influência positiva ao seu redor. Eles buscavam mentores que já haviam conquistado o que eles desejavam. Eles liam livros que expandiam sua visão. Eles evitavam como peste qualquer fonte de negatividade crônica. Sua tarefa mental agora é fazer um inventário honesto. Quais são as vozes que mais ecoam na sua mente? Quem são as pessoas cujas opiniões mais pesam nas suas decisões? Que tipo de conteúdo você está consumindo diariamente através de conversas, mídias sociais, notícias, entretenimento? Se a maior parte disso está focada em problemas, tragédias, limitações e impossibilidades, você está alimentando sua mente com veneno disfarçado de informação. Comece hoje a fazer escolhas diferentes. Limite conscientemente sua exposição a fontes de negatividade. Busque ativamente pessoas que estão na jornada que você deseja trilhar. Ouça suas histórias, absorva suas crenças, observe como elas pensam e respondem aos desafios. E quando você sentir aquele desconforto na presença de energia baixa, não se sinta culpado. Reconheça-o como seu termômetro espiritual funcionando perfeitamente, te avisando que você está fora de alinhamento com sua nova frequência. O quinto sinal é um dos mais poderosos indicadores de que a prosperidade está se formando dentro de você. A obsessão por uma ideia específica para um serviço, um negócio, uma solução, uma criação, não sai da sua cabeça. Ela te acorda no meio da noite. Ela te distrai durante o dia. Você se pega pensando nela enquanto faz tarefas rotineiras. E quanto mais você tenta ignorá-la ou adiá-la dizendo não é o momento certo, mais persistente ela se torna. Isso não é um pensamento aleatório passageiro. Isso é muito mais do que uma fantasia ociosa. Isso é um propósito divino sendo entregue a você. Uma missão sendo baixada do reino das ideias para a sua consciência específica, porque você é o veículo perfeito para trazê-la à manifestação. Quando uma ideia te persegue assim, quando ela recusa ser silenciada, isso é o universo dizendo, esta é a sua porta. Abra-a. Hill chamava essas ideias obsessivas de impulsos de pensamento
vindos da inteligência infinita. Ele explicava que grandes fortunas raramente são construídas através de trabalho braçal ou esforço mecânico. Elas nascem de uma ideia única que captura a mente de alguém tão completamente que essa pessoa não consegue descansar até vê-la materializada. Edison ficou obcecado com a lâmpada elétrica. Ford ficou obcecado com o carro acessível. Carnegie ficou obcecado com o aço estrutural. E todos eles enfrentaram dúvida, ridicularização e aparentes impossibilidades técnicas. Mas a obsessão era mais forte que o medo. A ideia tinha vida própria e exigia nascimento. Se você está experimentando isso agora, se há uma ideia que te persegue e te chama e não te deixa em paz, saiba isto: você foi escolhido por essa ideia. Ela não veio para qualquer um, ela veio especificamente para você. O segredo oculto é que ideias obsessivas são sempre acompanhadas pelos recursos necessários para sua manifestação, mas os recursos só aparecem quando você dá os primeiros passos em fé. A ideia vem primeiro, completa e perfeita, no reino invisível. Então ela escolhe uma mente preparada para recebê-la, mas ela não entrega o mapa completo imediatamente. Ela entrega o primeiro passo. E quando você dá esse primeiro passo, o segundo passo é revelado. Quando você dá o segundo, o terceiro aparece. É assim que toda grande obra se desenrola. Você não precisa ver toda a escada. Você só precisa subir o degrau que está diante de você agora. A obsessão pela ideia é o combustível que te mantém subindo, mesmo quando você não vê o topo. Aqui está a sua aplicação mental imediata. Pare de lutar contra essa ideia que te persegue. Pare de dizer: não tenho dinheiro para isso, não tenho tempo, não sou qualificado o suficiente. Essas são desculpas da mente programada pela escassez, tentando te manter seguro na mediocridade. Em vez disso, hoje mesmo, pegue um caderno e dedique 30 minutos de silêncio completo para dialogar com essa ideia. Escreva tudo o que vem sobre ela. Não censure, não edite. Deixe a ideia falar através de você. Então pergunte: qual é o menor passo possível que eu posso dar hoje na direção de manifestar isso? E faça esse passo. Por menor que seja, registre o domínio, esboce o conceito, faça a primeira ligação, escreva o primeiro parágrafo, porque no momento em que você age, você sinaliza ao universo que está levando a sério, e o universo responde a ações, não a intenções. O sexto sinal é talvez o mais místico e o mais difícil de explicar para quem nunca o experimentou: a calma antes da evidência. Apesar das circunstâncias externas gritarem impossível, apesar de todas as evidências visíveis apontarem para dificuldade e limitação, você sente uma paz interior inexplicável. Há uma certeza que não se baseia em lógica, uma confiança que não depende de provas materiais. É como se algo profundo em você já soubesse o resultado final, já tivesse visto o futuro e retornado para te assegurar que tudo vai se resolver perfeitamente. Essa calma não é negação da realidade, é acesso a uma realidade mais profunda, é a fé bíblica em sua expressão mais pura, a certeza daquilo que se espera, a convicção de fatos que se não veem, como está escrito em Hebreus 11:1. Quando você está atravessando uma tempestade financeira, mas por dentro você está estranhamente calmo. Quando os outros estão em pânico, mas você sente essa quietude interior que não consegue explicar racionalmente, isso é a assinatura de uma mente que já se alinhou com a abundância no plano espiritual. Você não está fingindo calma, você não está reprimindo o medo, você genuinamente sente uma paz que ultrapassa o entendimento. Napoleon Hill identificou isso como fé aplicada, distinguindo-a claramente da esperança passiva ou do pensamento positivo superficial. Fé aplicada é uma força ativa, uma convicção operacional que reorganiza a percepção e atrai circunstâncias correspondentes. É a diferença entre dizer "eu espero que dê certo" e saber nas profundezas do seu ser que já está feito no plano invisível e agora é apenas uma questão de tempo até se tornar visível. O grande segredo que os mestres da prosperidade conheciam é este: a realidade material sempre segue a realidade mental e espiritual. O físico é sempre um eco do não físico. Quando você conquista a calma interior primeiro, quando você estabelece a certeza antes da evidência, você inverte a ordem que a maioria das pessoas opera. A maioria diz: vou acreditar quando ver. Mas os criadores de riqueza verdadeira dizem: vou ver porque primeiro acreditei. Eles entendem que a fé não é credulidade cega, é visão avançada. É a capacidade de ver com os olhos do espírito o que os olhos da carne ainda não podem perceber. E essa visão, mantida com convicção inabalável,
inevitavelmente se materializa no mundo físico. É lei, é ciência espiritual, é o funcionamento exato do universo que foi documentado em textos sagrados e validado por mentes científicas. Então aqui está a sua prática mental diária. Todas as manhãs, antes de permitir que as preocupações do dia invadam sua mente, sente-se em silêncio por 10 minutos. Feche os olhos, respire profundamente e conecte-se com essa calma interior. Não tente criá-la artificialmente. Simplesmente reconheça que ela já existe dentro de você, esperando ser acessada. Visualize seu futuro próspero não como algo distante que você está tentando alcançar, mas como algo que já existe e está simplesmente se aproximando de você. Sinta a gratidão antecipada. Sinta a paz de quem já chegou ao destino, mesmo que ainda esteja caminhando. Repita silenciosamente: está feito. No reino invisível, minha prosperidade já é real. Eu descanso nessa certeza. Pratique isso diariamente e você começará a perceber que essa calma se torna mais constante, mais acessível, até que se torne seu estado natural, independente das circunstâncias externas. O sétimo e último sinal é simultaneamente o mais simples e o mais poderoso de todos: a ação sem garantias. Você se pega tomando pequenos, mas consistentes, passos em direção ao seu objetivo, sem nenhuma garantia de sucesso imediato. Você age mesmo quando não tem todas as respostas. Você avança mesmo quando o caminho não está completamente iluminado. Você investe tempo, energia e recursos em algo que ainda não deu retorno tangível, mas que você sabe no seu íntimo que é o caminho certo. Isso não é imprudência, é fé em movimento. É a diferença crucial entre aqueles que sonham e aqueles que manifestam. Sonhadores esperam pelo momento perfeito, pela garantia absoluta, pelo risco zero. Manifestadores entendem que a ação sempre precede a certeza, nunca o contrário. Eles sabem que o caminho se ilumina caminhando, não antes. Napoleon Hill estudou isso meticulosamente e chamou de persistência, dedicando um capítulo inteiro a essa qualidade que ele considerava absolutamente indispensável para o sucesso. Ele notou que todos os grandes acumuladores de fortuna possuíam uma capacidade quase sobrenatural de continuar avançando, mesmo quando tudo parecia estar contra eles. Eles enfrentavam derrota após derrota, mas cada derrota era apenas um redirecionamento, nunca uma interrupção final. Edison falhou 10.000 vezes antes de criar a lâmpada funcional, mas ele não via falhas. Ele via 10.000 formas que não funcionavam, aproximando-o cada vez mais da forma que funcionaria. Essa mentalidade, essa capacidade de agir sem a garantia de resultado imediato, é o que transforma fé e desejo em fato e ouro. Sem ação, as ideias mais brilhantes morrem como sementes nunca plantadas. O segredo profundo aqui é entender que a ação consistente sem garantia é, ela mesma, um ato de criação mágica. Cada passo que você dá em direção ao seu objetivo, mesmo os pequenos e aparentemente insignificantes, está enviando uma mensagem poderosa ao universo. Eu estou comprometido. Eu acredito o suficiente para investir minha vida nisso. E o universo, que opera pela lei da correspondência, responde a esse compromisso. Portas começam a se abrir. Pessoas certas aparecem no momento certo. Recursos que pareciam inacessíveis de repente se tornam disponíveis. Mas nada disso acontece antes da ação. Acontece por causa da ação. A ação é a chave que destrava o cofre da providência divina. Sem ela, você pode ter toda a fé do mundo, mas ela permanecerá como potencial não manifestado, como energia estática que nunca se torna cinética. Sua aplicação prática final é esta: identifique hoje uma ação específica que você tem adiado porque não tem todas as garantias, porque tem medo de falhar, porque não tem certeza se vai funcionar. Pode ser fazer aquela ligação importante, publicar aquele conteúdo, iniciar aquele projeto, ter aquela conversa difícil. E então, independente do medo, independente da dúvida, independente da falta de garantias, faça essa ação hoje, não amanhã, hoje. Porque aqui está a verdade final. A vida recompensa a ação, não intenção. O universo responde a movimento, não a planejamento. E você, ao dar esse passo sem garantias, está se juntando à linhagem dos grandes manifestadores, daqueles que entenderam que fé sem obras é morta, mas fé com ação consistente é a força mais poderosa de criação que existe. Você está declarando através dos seus atos que você é alguém que não apenas sonha com riqueza, mas que está disposto a caminhar o caminho que leva até ela, um passo de cada vez, com
ou sem garantias. Agora você sabe, os 7 sinais foram revelados. E se você é honesto consigo mesmo, se você realmente olhou para dentro enquanto eu falava, você reconheceu pelo menos um desses sinais operando em sua vida neste exato momento. Talvez você tenha reconhecido vários, e esse reconhecimento muda tudo. Porque agora você não está mais navegando no escuro, não está mais se perguntando se há esperança para você. Você tem a prova. A prova não está no seu extrato bancário, está na frequência da sua mente, na qualidade dos seus pensamentos, na natureza dos seus impulsos internos. Esses sinais são como o trovão que anuncia a tempestade ainda invisível no horizonte. Você ouve o som primeiro e então sabe, com certeza absoluta, que a chuva está vindo. Da mesma forma, esses sinais mentais e espirituais são o anúncio da chuva de abundância que já está em movimento na sua direção. Pare de olhar para o seu extrato bancário buscando permissão para sonhar. Pare de usar a sua realidade atual como evidência do seu potencial futuro. Isso é como olhar para uma semente e concluir que ela nunca será uma árvore, porque neste momento ela é apenas uma pequena semente. A semente carrega dentro dela toda a informação, todo o potencial, todo o projeto arquitetônico da árvore majestosa que ela se tornará. Mas esse potencial é invisível aos olhos. Só pode ser visto pela fé. Da mesma forma, a prosperidade que você busca já está codificada dentro de você. Ela já existe como potencial puro, como possibilidade quântica, esperando apenas as condições certas para se manifestar. E essas condições não são externas, são internas. Elas são criadas pela consistência do seu pensamento, pela qualidade da sua fé, pela persistência da sua ação alinhada. Olhe para dentro, reconheça estes sinais não como coincidências ou desejos vazios, mas como evidências concretas de uma transformação que já está em andamento. Eles são a prova de que a sua mente já está operando em uma frequência de riqueza. Você não está fingindo isso. Você não está iludindo a si mesmo. Isso é real. Tão real quanto as leis da física, mas operando em um nível mais sutil, no reino onde toda a criação material tem sua origem. A prosperidade que você deseja já está formada no plano espiritual. Ela já foi liberada. Ela está, neste exato momento, correndo em sua direção como um rio fluindo naturalmente em direção ao oceano. Sua única tarefa agora não é forçar, não é lutar, não é trabalhar até a exaustão tentando fazer acontecer. Sua tarefa é se tornar o recipiente adequado, expandir sua capacidade interna de receber o que já está vindo. E como você faz isso? Não adicionando mais esforço externo, mas ampliando sua capacidade interna. Amplifique esses sinais, nutra-os com sua atenção consciente e com sua fé inabalável. Quando você sentir a insatisfação divina, não a sufoque, honre-a como um chamado sagrado. Quando você experimentar clareza na adversidade, confie nela e haja sobre ela imediatamente. Quando sentir o impulso de ser generoso mesmo na escassez, obedeça a esse impulso como se fosse uma ordem divina. Quando a negatividade dos outros começar a te incomodar, reconheça isso como seu espírito protegendo seu novo território mental. Quando uma ideia te perseguir obsessivamente, entregue-se a ela, dê-lhe forma, permita-lhe nascer através de você. Quando sentir aquela calma inexplicável no meio do caos, descanse nela, confie nela, deixe-a te guiar. E quando chegar a hora de agir sem garantias, haja com coragem, sabendo que o universo sempre sustenta aqueles que têm fé suficiente para dar o primeiro passo. A prosperidade não é um destino distante que você precisa alcançar através de décadas de luta. Ela é um estado de ser que você pode começar a habitar hoje, agora, neste momento. É uma frequência mental que você escolhe sintonizar, independente das circunstâncias externas. E quando você faz isso de forma consistente, quando você se recusa a deixar que a aparência atual das coisas dite o seu estado interno, algo mágico acontece. O externo começa a se reorganizar para corresponder ao interno. As oportunidades aparecem. As pessoas certas cruzam seu caminho. Os recursos se materializam. As portas se abrem. Não porque você forçou, mas porque você finalmente se alinhou. Você parou de nadar contra a corrente da abundância e começou a fluir com ela. E a corrente naturalmente e inevitavelmente te leva ao oceano da prosperidade. Sua riqueza não está lá fora, esperando para ser encontrada. Ela está dentro de você, esperando para ser reconhecida e liberada. Os 7 sinais que você aprendeu hoje são os indicadores de que esse processo de reconhecimento e liberação já começou. Você não está no início da jornada, você está
no meio dela. A transformação já está ocorrendo. Os sinais provam isso. Agora, sua responsabilidade não é duvidar, não é questionar, não é esperar por mais evidências externas. Sua responsabilidade é honrar o que está acontecendo dentro de você, alimentar esses sinais com sua atenção e fé e permitir que eles cresçam até que a manifestação externa seja inevitável. Você foi chamado para a abundância. Os sinais confirmam esse chamado. A única pergunta que resta é: você vai responder? A chamada hoje não é para se inscrever no canal, embora você seja bem-vindo a fazê-lo. A chamada não é para comentar ou compartilhar, embora isso ajude outras pessoas a encontrarem esta mensagem. A verdadeira chamada, a única que realmente importa, é interna. É um convite para você se inscrever na sua própria grandeza, para você se comprometer com o seu próprio potencial divino de prosperidade. É um decreto que só você pode fazer. Eu não persigo a riqueza, eu reconheço os sinais dela dentro de mim. Repita isso agora. Sinta a verdade dessas palavras. Deixe-as penetrarem nas camadas mais profundas da sua consciência, porque essas palavras não são apenas uma afirmação, elas são uma reorientação completa da sua relação com a abundância. Escolha um desses 7 sinais que você reconheceu operando em sua vida hoje, apenas um, e dedique as próximas 24 horas a meditar sobre ele, a observá-lo, a amplificá-lo. Se foi a insatisfação divina, passe tempo hoje ouvindo o que ela está tentando te dizer. Se foi a clareza na adversidade, escreva sobre a última vez que você a experimentou e o que você fez com aquele insight. Se foi a generosidade irracional, encontre uma forma de praticá-la hoje. Se foi a intolerância à negatividade, tome uma decisão consciente sobre uma fonte de negatividade que você precisa eliminar da sua vida. Se foi a obsessão por uma ideia, dedique meia hora hoje para dialogar com essa ideia no papel. Se foi a calma antes da evidência, passe 10 minutos em meditação silenciosa, conectando-se com essa paz interior. Se foi a ação sem garantias, identifique e execute um passo corajoso hoje. Esse é o seu verdadeiro trabalho. Esse é o trabalho que transforma sinais em realidade, potencial em manifestação, fé em fato. E enquanto você faz isso, saiba que você não está sozinho nesta jornada. Milhões antes de você caminharam este caminho. Todos os grandes mestres da prosperidade, de Salomão a Napoleon Hill, de Carnegie a Oprah, todos começaram exatamente onde você está agora, reconhecendo os sinais internos antes que qualquer evidência externa existisse. Eles confiaram no invisível até que ele se tornasse visível. Eles nutriram a semente da prosperidade em suas mentes até que ela se tornasse a árvore majestosa de abundância material em suas vidas. E você pode fazer o mesmo, não porque você é especial em comparação aos outros, mas porque os mesmos princípios universais que funcionaram para eles estão disponíveis para você. A lei é imparcial. A abundância não escolhe favoritos. Ela flui para aqueles que se alinham com ela. E os 7 sinais são a prova de que você está se alinhando. Agora complete o alinhamento. Viva a partir desses sinais. Deixe-os guiar em cada decisão, cada pensamento, cada ação. E observe enquanto sua realidade externa se transforma para espelhar a nova realidade interna que você está construindo. Tijolo por tijolo, pensamento por pensamento, dia após dia. Eu não persigo a riqueza, eu reconheço os sinais dela dentro de mim.